Olá, aqui é o acadêmico Javed Brito Silva, do curso de Filosofia Licenciatura, ofertado pela UEMA-NET, pela UEMA, e estamos na disciplina Política Educacional Brasileira. Dentro dessa disciplina, foi proposto produzir um texto, e esse texto tem o título A Importância da Formação Continuada para a Qualidade da Educação Brasileira. Vou falar aqui um pouco sobre o texto. Ele inicia assim, falando que as políticas educacionais do Brasil estão diretamente ligadas à ação do Estado, pois é ele o principal responsável por garantir o direito à educação, conforme estabelecido na Constituição Federal de 88. Isso se manifesta através das leis, programas, currículos e financiamento, que sejam com responsabilidade dividida entre as três esferas, a União, os estados e o município. O governo federal implementa programas de âmbito federal e essas diretrizes orientam currículos, os objetivos de aprendizagem para toda a educação básica, sendo entre elas temos a resolução do Conselho Nacional de Educação número 22 de 2019, que define referências docentes para a formação inicial de professores, e a resolução número 1 de 2020, que determina referências docente para a formação continuada de professores. E isso está ligado às diretrizes para a formação continuada, lá da resolução número 1 do dia 27 de outubro de 2020, do CNE, que diz que este documento é o principal que estabelece as diretrizes curriculares nacionais, baseados também na Base Nacional Comum Curricular, para a formação continuada. Essa diretriz ela visa garantir que a formação continuada seja um processo sistemático, de alta qualidade e alinhado com as necessidades da educação básica. Então está aí regulamentado, falta agora de fato acontecer com qualidade essas formações continuadas, que são essenciais para uma qualidade maior na educação, uma qualidade no ensino-aprendizagem, onde cada criança adquire o aprendizado em cada etapa, dando sequência a seus estudos. Dentro desse arcabouço de regulamentações, de leis, eles regem os princípios e alguns eixos para que aconteça essa formação. Um desses princípios é o aperfeiçoamento contínuo, que o profissional tem que estar todo o tempo se aperfeiçoando. Outro eixo também é a prática como ponto de partida. Então, a prática do professor deve ser o ponto de partida para se elaborar um currículo para essas formações. Outro ponto também importante é a questão da gestão democrática, que deve haver a participação dos professores, das equipes escolares e da comunidade na definição e implementação dos programas de formação, e que é fundamental para garantir a transparência e a efetividade do processo. A BNCC, ela também tem uma estrutura da formação em 3 dimensões, que são as competências, que elas se desdobram em eixos formativos, que servem para orientar as ações dos sistemas de ensino. Entre elas tem a competência do conhecimento e da prática profissional e da competência do engajamento profissional, que diz respeito ao compromisso ético e profissional do docente, à sua capacidade de colaborar com a equipe escolar e de desenvolver uma postura de aprendizado contínuo. Então, a BNCC traz esse texto muito importante para que seja pautada também nas formações. Outra questão que a BNCC também, todas as formações têm que estar alinhadas a ela, que a formação continuada ela deve estar alinhada à BNCC, garantindo que os professores estejam preparados para implementar as competências e habilidades exigidas pelo documento. E o objetivo é que as ações formativas ajudem os professores a compreender e aplicar de fato as diretrizes da BNCC em sua prática pedagógica,
sendo que a responsabilidade pela formação continuada deve ser compartilhada entre diferentes atores. Quem são esses atores? Um deles é o Estado, que é o próprio MEC, que ele define as diretrizes e coordena as políticas nacionais. Aí depois vem o sistema de ensino, que é o Estado e município, que vai implementar programas e ações formativas, considerando as especificidades locais. E também tem as instituições de ensino superior, que podem oferecer cursos e programas de capacitação para os professores em exercício. E, por fim, vem a escola. As escolas tornam-se centros de formação, com a organização de atividade de estudo e reflexão coletiva. Então, levando em conta toda essa estrutura, eu resumo da seguinte forma, que a formação continuada ela valoriza a experiência docente e estimula a reflexão sobre a própria prática pedagógica. Ao se engajar em grupos de estudo, workshop e projetos colaborativos, os professores não apenas se aprimoram individualmente, mas também contribuem para a construção de um ambiente escolar de constante aprendizado e troca de saberes. É esse ciclo virtuoso de desenvolvimento profissional que eleva a qualidade da educação como um todo, beneficiando não só os educadores, mas principalmente os alunos, ao proporcionar-lhes um ensino mais rico e conectado com os desafios e oportunidades do século XXI. E, parafraseando, diante de todo esse arcabouço, desse conhecimento, da importância também da formação continuada, eu quero encerrar com a seguinte frase, dizer